Olá, está no ar o programa Trajetórias. Eu sou Caroline Cardoso e a partir de hoje tenho um encontro marcado contigo semanalmente. O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 estabelece que é dever da família, sociedade e Estado assegurar à criança e ao adolescente, entre outras garantias, o direito à vida, saúde, educação e alimentação. Em 1990, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, detalha ainda mais os princípios e conceitos já previstos na Constituição. No dia 13 de julho de 2025, o ECA completa 35 anos. E por isso, neste mês, vamos contar histórias de pessoas que se destacaram na proteção de crianças e adolescentes em mais de 3 décadas de vigência do Estatuto. E o nosso primeiro convidado é o desembargador José Antônio Daltoé César, ex-presidente da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude. Doutor Daltoé, seja muito bem-vindo ao programa Trajetórias, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Doutor Daltoé, me conta como que começou a sua trajetória na área do direito. O senhor é natural aqui de Porto Alegre, né, formado pela URGS. Sim, eu sou juiz desde 1988 e como juiz substituto eu fui inicialmente colocado na comarca de Santa Maria como juiz criminal. No ano seguinte eu já fui classificado na comarca de Rosário do Sul. E entre as atribuições que eu tinha eram menores. Na época não existia ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então ainda fui juiz de menores durante um ano. E é uma coisa que as pessoas não percebem a mudança que houve desde então. Porque naquela época o ensino jurídico e a própria jurisdição dos menores não tem como desconhecer isso, era uma jurisdição de segunda linha. Eu estudei na URGS, que era considerada a melhor faculdade de Direito, eu não tive uma aula sobre menores, em 5 anos. Eu fiz o concurso para juiz, nunca ninguém me fez uma pergunta sobre menores. E depois eu tinha que decidir a respeito. Isso começou a mudar com a vinda, primeiro da Constituição Federal. Em 1988, o artigo 227, que colocou aquilo que já existia na convenção que ainda não tinha sido ratificada pelo Brasil, a Convenção dos Direitos da Criança, que é de 1989, que foi ratificada pelo Brasil. A convenção que foi ratificada por quase todos os países do mundo. Sim, a Convenção da ONU, né? A convenção, só os Estados Unidos é que não ratificaram, porque eles têm questões internas de vários estados que não tinham como atender. O resto dos países do mundo assinou a convenção em 89. E em 1990 veio o ECA, que veio já com todo o estudo, debate, conhecimento daqueles anos que antecederam para a formulação da convenção e da Constituição Federal. Daí começou a mudar. Começou devagarzinho, mas o ensino da infância, do direito da infância e da juventude começou a ganhar mais espaço dentro das faculdades de direito, mais espaço dentro dos concursos públicos, mais espaço dentro da sociedade, foi criado o Conselho Tutelar, e por aí, ó, nesses 35 anos, a evolução, e eu acompanhei isso, foi significativa, Sim. muito positiva. Sim. E, doutor Daltoé, como é que se trabalha, né, com crianças e adolescentes, né? O senhor acaba de dizer que é algo que até então, né, não era falado nem durante a faculdade. Como é que lidar com o assunto, né, que até então não havia sido lhe apresentado? Não, ainda é problema, porque nós vivemos, queiramos ou não, numa sociedade adultocêntrica. O interesse dos maiores sempre prevalece sobre o interesse das crianças. É isso que o Estatuto tenta modificar, porque na época do Código de Menores, o Código de Menores só se preocupava quando o adolescente infringia a lei, o adolescente infrator, na época era criança também, ou então aquele em situação de risco, de vulnerabilidade. Por exemplo, uma criança que tivesse uma convivência familiar era só o direito de família, o direito dos adultos. Então, a partir do Estatuto, nós começamos assim, a criança tem direito à convivência familiar, a criança tem direito à educação, a criança tem direito à saúde. Não é o adulto que decide
Então, tem questões que, inclusive, passam pelos legislativos, a questão do homeschooling. Pode ou não pode o pai decidir se a criança vai para o colégio ou não? Né? Sim. Porque o direito não é deles, o direito é da criança. Sim. Pode ou não o pai decidir se ela vai ser vacinada? Né? Sim. Se a vacinação é obrigatória. O direito da criança, não é do pai e da mãe. E assim tem várias nuances que nós vamos adaptando, não para aquela criança que está em situação de vulnerabilidade, não para aquela criança que eventualmente, ou adolescente que praticou um ato infracional, mas para todo esse universo das pessoas que têm entre 0 e 18 anos. Sim. E como é que é para o senhor, né, trabalhar nessa área, ter trabalhado nessa área, nesse início, né, de tudo, tanto que, apesar de que na Constituição de 88 já, né, como eu falei ali na abertura, a Constituição já tem alguns direitos, mas o Estatuto ele vem para esmiuçar isso ainda mais. Né? Como é que é para o senhor assim, trabalhar nessa área? A Constituição ela traz princípios, mas ela não tem ela é uma norma geral. Ela não tem como determinar especificamente, não tem lei que consiga discriminar todo o detalhe. Existem boas práticas que a gente vai incorporando, inclusive a legislação. Então, isso com o tempo tem sido feito e vai ter que continuar sendo feito. Porque a sociedade muda. Eu te dou um exemplo recente, é do ano passado, a questão dos celulares nas escolas, proibindo que os celulares entrem nas escolas. Isso não existia quando o Estatuto foi criado. Não existia quando a Constituição foi editada. Né? Isso aí são situações novas e outras irão daqui para frente que nós vamos ter que enfrentar com base nesses princípios, para ver o que é o melhor interesse da criança. Não o que eu penso, o que tu pensas, mas isso aí tem que ser formulado juridicamente, doutrinariamente, para que não seja a opinião de uma pessoa, seja uma opinião da sociedade. Sim. E em 2018, né, o senhor foi eleito presidente da Abraminge. Sim. Né? Como é que é esse marco assim, na sua história também? Não, foi muito positivo, porque a Abraminge ela foi criada décadas antes, mas ela cessou suas atividades depois do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela foi criada quando era juiz de menores. E os juízes de menores não ficaram muito satisfeitos quando foi editado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque os juízes de menores perderam o poder. Eles podiam deliberar praticamente sobre tudo da vida. E a partir do Estatuto, o que poderia ser feito está no Estatuto. Não era a opinião do juiz. Mas daí nós, em nível de Brasil, tem quase 1000 juízes que integram a associação, deliberam, nós nos encontramos no mínimo 2 vezes por ano, hoje temos grupo de WhatsApp, fazendo debate diário, isso, cada um passando as informações, as ideias, os estudos, e é muito positivo. Eu vou dizer, foram 4 anos, embora 2 muito difíceis, porque tivemos a pandemia no meio, né? Isso aí nós não podíamos nos encontrar, não podíamos nem trabalhar dentro do tribunal ou no foro, mas hoje a questão da infância e da juventude está muito bem sedimentada dentro do Congresso Nacional, dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do Conselho Nacional de Justiça, que é quem mais incentiva hoje a formulação dessas políticas dentro do Poder Judiciário. Hoje mudou totalmente, ainda bem. Sim. E né, na sua trajetória, assim, trabalhando com as crianças, tem algum caso que o senhor queira destacar, ou que tenha marcado mais? Não, tem várias situações, assim, por exemplo, eu te dou um exemplo, assim, quando eu era juiz em São Leopoldo, depois de Rosário do Sul, eu fui em São Leopoldo, nós criamos o primeiro cadastro eletrônico de adoções. Não existia, nós não tínhamos nem computador dentro do foro, né? E isso aqui, por que modificou? Porque pelo Código de Menores, cada juiz tinha uma forma de agir na sua comarca, tinha uma pastinha, ia muita criança para o exterior, não tinha regra para colocar em adoção e ser adotado, né? Então, era a vontade do juiz. Com o estatuto, tem que ter um cadastro, a pessoa tem que se habilitar, tem que observar a ordem de inscrição e assim por diante. Isso começou a mudar. Então,
veio o cadastro eletrônico, que hoje está sediado no CNJ, veio, vamos dizer, colocar em ordem. Não é o juiz que vai decidir, é o que está na lei e os instrumentos. Isso foi muito positivo. Um trabalho que nós iniciamos aqui em Porto Alegre, quando eu era juiz da infância e da juventude, que nem são os juízes da infância e juventude que mais utilizam, que é o depoimento especial de crianças e adolescentes, né? Foi o que mais deu certo depois disso. Sim. Que hoje está em todos os estados do Sim, Brasil. sim. Né? E como que foi fazer essa idealização do depoimento especial? Porque, como eu te falei, quem mais utiliza o depoimento especial são os juízes criminais. Porque o número de violência sexual contra crianças e adolescentes é absurdo na nossa sociedade. As pessoas não se dão conta. Né? E eu tive que começar a fazer depoimento de criança dentro da sala de audiência como se fosse um adulto, como nós estivéssemos conversando. Sim. Só que tinha juiz, promotor, advogado, servidor e às vezes o próprio réu. Isso aí é completamente inadequado e se caracteriza hoje, pelo que está na Lei 13.431, como violência institucional. Não pode fazer isso, né? Então nós criamos tipo um estúdio de TV separado dentro do fórum, que fica uma psicóloga, um assistente social, um outro servidor fazendo a mediação desse depoimento, né? Isso deu muito certo. Hoje, eu te digo assim, talvez o Brasil seja o país no mundo que tem o maior número de equipamentos instalados e o maior número de profissionais capacitados em todas as 27 unidades da federação. Eu recentemente terminei um levantamento e só no ano de 2024 foram mais de 45 mil depoimentos tomados no Brasil. Isso já nos processos de gente que está denunciada por violência sexual. Pouca coisa ainda, nós temos que evoluir para o direito de família e para outras áreas que também crianças e adolescentes têm que exercer o seu direito de falar. Isso é uma das coisas que está na convenção, porque é um direito fundamental da criança. Não são os adultos que têm que falar por ela. Sim. Ela, tendo condições, ela tem condições de se manifestar, falar, e o juiz vai interpretar se é conveniente ou não ser observado aquilo que ela disse. Mas o direito dela falar, nós temos que garantir. Sim, e criança tem muito disso, né? Muitas vezes, se tem muitas pessoas próximas, ou até mesmo né, o réu que está ali, ela fica um pouco mais retraída. Então... Eu já prestei depoimento de juízo como adulto, como juiz, e é extremamente... Não é um ambiente acolhedor aquele. Por um adulto, sim, quanto mais para uma criança que vai falar de uma violência que sofreu, ou por uma violência que presenciou, ou vai falar do seu pai, da sua mãe. Como é que nós vamos botar no meio de um monte de gente falando da forma direta e inadequada? Não, sim, isso aí é impensável nos dias de hoje. Sim. Mas o Brasil foi dos que mais evoluiu no mundo. Sim. Né? E que bom, né? E os números mostram isso. E, doutora Daltoé, como que o que a senhora avalia, né, de evoluções, assim, desses 35 anos, né, de Estatuto da Criança e do Adolescente? Nós temos que ter presente que a sociedade ela não muda só por causa da lei. Nós temos que ter uma cultura de respeito à infância e juventude. Eu te dou um exemplo assim, ó. O índice de vacinação, aquela que é obrigatória, depois da pandemia, por conta de um presidente que nós tivemos que era contra vacinação, caiu. E o número de sarampo aumentou, o número de... várias daquelas doenças que estavam praticamente erradicadas, aumentou, porque as pessoas deixaram. Então, nós precisamos da lei, nós tivemos casos que nós determinamos que a criança fosse vacinada, mesmo que os pais não quisessem, mas nós precisamos de uma cultura. Mas isso é muito importante hoje. Eu te digo assim, ó, que a sociedade tem que ser preparada, não é o judiciário. O judiciário é a ponta, é o final da linha, né? Só vai chegar no judiciário se a sociedade não conseguiu atender bem. Sim. Né? Eu me recordo, esses dias eu estava falando com uma colega que é desembargadora criminal. Eles pegam muito caso dessas crianças que são vítimas de violência sexual. E ela estava me dizendo assim que como naquele caso específico a rede funcionou adequadamente. A rede que eu digo assim, ó, desde o conselho tutelar da escola, do posto de saúde, assim, funcionou adequadamente. Foi uma menina que ela
no final de ano, quando fazem aquelas encaminhamentos das correspondências, pedindo brinquedo, isso e aquilo, uma pessoa recebeu a cartinha dela e disse, ela queria o brinquedo tal, mas no fim ela estava lá dizendo assim, eu quero que ele pare de fazer isso comigo, que isso me incomoda, isso e aquilo. E aquela pessoa teve o tirocínio de não ficar apavorada e dar bola para aquilo. Procurou o Conselho Tutelar fez um encaminhamento adequado junto à família, identificou, mostrou para o Ministério Público, para a polícia, fizeram um inquérito, o cara está respondendo o processo, possivelmente está preso. Vai resolver aquele caso? Não vai, mas não passou em largo. E toda a rede funcionou bem, né? É sempre assim? Não, não é sempre assim. Mas nós estamos trabalhando para que melhore, melhore, melhore. É o trabalho dia a dia. Sim, e eu acho que também o senhor falar, né, dessa rede, né, de apoio, da pessoa que pegou essa cartinha, que não leu só o início, ou não se atentou somente ao pedido da própria criança, né, que deu aquela atenção especial, que viu que naquela carta tinha algo mais, além de simplesmente um presente, né, que tinha ali dentro um pedido de socorro, né, e nesses momentos a gente vê também a importância, né, do trabalho em equipe, né, e também do Conselho Tutelar, né, de fazer os encaminhamentos necessários. Então, que nem os números que o senhor estava nos dizendo ali, isso também mostra, claro, não vai resolver o problema, né, de todo mundo, né? Não. Mas se já mudar a realidade de né, já serve de exemplo, denuncia, porque vai dar certo, alguma atitude será tomada, né? Alguma coisa vai ser feita. Violência contra criança e adolescente não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. O ser humano tem esse viés de praticar violência contra a criança, e muitas vezes violência sexual. Isso aí está em todas as comunidades, até nas comunidades indígenas, de ciganos, em todos os lugares, né? Não sei se está no DNA, mas... E nós temos que a civilização evolui cortando isso, né? E isso passa pelo conhecimento, passa pelo enfrentamento, passa pelo convencimento de que a sociedade tem que tomar outro rumo, que isso aí não é bom para todos nós. Sim, com certeza. E, doutor Daltoé, nesses 22 anos, né, de depoimento especial, o que o senhor vê assim, a evolução dele, né? No início, quando se foi pensado, né, olha, esse aqui não é um ambiente para tomar o depoimento de uma criança nessa situação, de como ele está acontecendo hoje. Como eu falei antes para ti, nós vivemos uma sociedade muito adultocêntrica. E o que houve de resistência é impensável, né? Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Serviço Social baixaram resoluções proibindo os profissionais de trabalhar com isso. Nós tivemos que entrar na Justiça Federal para cassar essas resoluções. Até outras instituições também não eram favoráveis, porque às vezes as questões corporativas têm mais importância do que as questões gerais de, por exemplo, proteger criança e adolescente. Evoluiu muito ao ponto de hoje ser uma política pública que está sendo estendida para, por exemplo, violência doméstica. Tem colegas que estão trabalhando com depoimento especial em violência doméstica, com pessoas adultas. Uma mulher que sofreu violência não tem que estar no meio de um monte de homem relatando o tipo de violência. Ela tem que também tem que ter esse espaço especial no direito de família, que uma criança, não é que o pai e a mãe sejam ruins, mas eles não conseguem se acertar. Ela tem o direito de falar o que ela pensa a respeito daquela situação e onde ela se sentiria melhor, esse espaço nós temos que garantir, não obrigar jamais a falar, mas garantir que ela tem esse espaço. Então isso aí é civilização, né? É assim que a gente evolui. Sim. E, né, voltando ali também ao ECA em si, o que o senhor acha, ou o que o senhor considera que de melhorias, né, hoje, assim, vendo 35 anos depois, né, alguns pontos deram certo, e quais pontos poderiam ser melhores ou poderiam ser revistos? Eu acho que a legislação ela não é perfeita, mas ela é muito boa. Ela é muito boa e ela foi aperfeiçoada em vários setores e vem sendo aperfeiçoada. O que não funciona bem é a sociedade.
e às vezes as resistências que existem. Por exemplo, tem que ter orçamento para política pública. Não adianta querer fazer política pública num estado tão desigual que nem o nosso, sem orçamento. Tem que ter escola, tem que ter posto de saúde para ela poder se vacinar, tem que ter creche comunitária para o pai e a mãe poder trabalhar. Isso aí faz bem para a criança, né? E ela poder ficar com o pai e com a mãe também faz bem. Então, são várias situações. A legislação, eu te digo assim, ela é muito boa. Eu não veria por que modificar, talvez pontualmente ali. O que nós temos é que aperfeiçoar é a execução daquilo que já existe. Mas isso depende dos municípios, dos estados, da União e da sociedade. Sim. Porque tem pais e mães que não é anarquistas, são só o poder público. Tem pai e mãe que também não dão bola para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, seria a melhora na cadeia, né, que tudo isso envolve. A cultura da sociedade tem que melhorar. Isso não em vários setores, na criança e do adolescente também. E quanto antes fizer isso, quem estudou essa área sabe que a primeira infância é aquela que mais marca na vida da pessoa. A primeira infância é até os 6 anos de idade. Se não tem uma primeira infância, não é que vai ter uma idade adulta ruim, mas vai ter uma dificuldade. Então, quanto mais a gente investir aqui, no início, nós vamos ter um futuro melhor. Sim. E o senhor vê também outras implantações que foram inicialmente feitas, né, para criança e adolescente, sendo estendidas aos adultos, como, né, o senhor deu aí o exemplo do depoimento especial, que inicialmente foi pensado para esse público e agora ele é utilizado também em outras comarcas? Não, eu te dou um exemplo assim, por exemplo, outra coisa que ajudou muito, por exemplo, na questão previdenciária. O benefício de prestação continuada, que hoje é tão mal falado pelo governo federal, que dá um rombo no orçamento da União Federal, ele não contemplava criança e adolescente. Foi uma batalha que nós fizemos a partir do que o adulto, daí foi o sentido inverso. Se o adulto recebe, a criança ou o adolescente está numa entidade de acolhimento que a gente chamava de abrigo, tem que receber também, né? Ela é o ser com os mesmos direitos. Mas aonde a gente pode exportar boas práticas, eu te digo assim, nós temos boas práticas nas medidas socioeducativas. Aqueles adolescentes que praticaram atos infracionais e conseguem se recuperar. Talvez se o sistema adulto incorporasse algumas práticas. Tem um colega que agora se aposentou, o Leoberto. O Leoberto trabalhava com a justiça restaurativa, talvez, e funciona muito bem em algumas situações dentro do ato infracional. Podia incorporar para o sistema do adulto também. Fazer que não só a punição, só como punição, mas com uma reflexão. Não vai servir para tudo, mas para algumas situações pode trabalhar muito bem também. Sim. E, né, essas práticas, assim, boas práticas, também o senhor passou, né, por um projeto de justiça instantânea, né, na antiga FEBEM. O senhor Sim. poderia nos contar um pouquinho mais sobre isso? Essa é a ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje está aqui do lado do tribunal, a justiça instantânea. Todo adolescente que ele começa a praticar o ato infracional, ele é encaminhado para a justiça instantânea, tem um promotor, tem promotores de plantão ali, tem juiz de plantão, tem defensor público de plantão, todos os dias da semana. E antes de começar a audiência, conversa a respeito e se busca uma eventual transação para o adolescente. Olha, tu reconhece, conversa com ele, vê. Se ele reconhecer e o delito não for grave, dá para fazer uma transação, que a gente chama de remissão. Ele pode receber uma remissão com ou sem medida socioeducativa. A medida pode ser uma advertência, pode ser uma prestação de serviço à comunidade, pode ser uma liberdade assistida, conforme o delito. Não comporta a transação quando ensejar a privação de liberdade, que seria a semiliberdade ou a internação. Daí tem que ter o processo. Mas entra por ali, tudo é muito mais rápido. Passa pelo promotor, depois vai para uma audiência com o juiz, com o defensor público ou com o advogado particular, se ele tiver, e depois é encaminhado para o foro central, e com a audiência já designada, e os processos têm que terminar
rapidamente, porque a intervenção precoce não pode ser esquecida. O tempo da adolescência é muito curto. Se a gente não intervir precocemente, aquele processo praticamente, certamente nenhuma utilidade vai ter. Sim, a frase, né, que a gente costuma dizer é urgente, é para ontem, né? Não dá para se deixar para amanhã. Não dá para deixar, um processo não pode levar 1 ano na área da infância e da juventude, pode levar 2, 3, 4 meses no máximo, porque isso pode ser o tempo necessário para aquele adolescente não pratique mais, não se envolva com essa questão do tráfico, com essa questão de drogas. A gente pode dar um encaminhamento diferente. Para alguns vai funcionar, para outros não. Mas se funcionar para alguns já é uma vitória que a gente está tendo. Sim. Doutor Daltoé, a gente está se encaminhando para o final. Então, eu deixo o espaço aberto para que o senhor, né, dê um recado, faça as suas considerações finais. Sim, eu novamente agradeço a TV Câmara aqui, a oportunidade de falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a evolução que essa área do direito teve. Eu não conheço outra área do direito que tenha tido tanta evolução no tempo, porque nós temos uma legislação excelente, das melhores do mundo, né? O pessoal não é a França, não é a Inglaterra, não são os Estados Unidos. O Brasil tem uma legislação que atende às nossas necessidades e nós só temos que, como sociedade, fazer que ela seja executada adequadamente, pelo público e pelo privado também. Então tá. Esse então foi o desembargador José Antônio Daltoé César, ex-presidente da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude. Muito obrigada pela sua participação. E o Trajetórias de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso YouTube. Até semana que vem. Tchau!